Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas para vocês, condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Chega mais, meu amigo síndico, minha amiga síndica, você que mora em condomínio. Vamos juntos transformar o universo condominial através do conhecimento. Porque dizia meu amigo Hélio Couto, conhecimento é poder, e aplicado gera mais tranquilidade na gestão condominial do seu condomínio. E estamos aqui com esses feras aqui, todo mundo de terno, todo bonitão. Vou chegar nesse nível um dia também. Ele tá aqui, meu amigo doutor Cláudio Viana. E aí, doutor, como é que tá? Oi, Thiago, vamos muito bem. Como você tá? Como foi o final de semana? Maravilhoso. Bom aqui demais. Também, tudo na paz, graças a Deus. Eita, tá preparado? Preparadíssimo, Hoje sempre. Sempre aparecem as polêmicas. Sabe Será, nem do Thiago? que é, né? Sabe nem o que é, né? Eu tô preparado. Já tô preparado, Você você pode vir. Bom A gente tá demais. igual muitos sítios por aí, sabe nem a bomba que é o prédio, mas tá preparado. Então Vamos tem, pra cima. Vamos começar, né? Vai melhorando no dia a dia, né? E ela, a voz feminina de hoje, minha amiga Gabriela da Facilite. Como vai, Tiagão? Como vão meus amigos? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Uma grande honra poder aprender um pouquinho com vocês. Bom demais. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Facilite lá, que me atende de uma forma maravilhosa. Minhas amigas lá, Júlia, né? Júlia. Júlia que me atende lá. Ontem conversei com ela, sempre simpática e sempre ali na proatividade. Um abraço, Júlia. E ele, a revolução da engenharia. Antes e depois, ele quer a prosperidade, ele quer referência em engenharia condominial, criador do método SGP, meu amigo Jorge. E aí, pessoal, beleza? Meus amigos aqui de mesa, meus professores do método, né? Sempre especialista lá com a gente. Foi um furacão a Unasíndica esse ano. Foi maravilhoso foi mesmo. Uma festa bacana, muita alegria. É a festa do síndico aqui do Centro-Oeste, né? E tem novidade por aí, né, Tiagão? Tava vendo aí, ele mandou hoje umas perguntas do programa que tem 5 minutos que ele mandou, ainda tô tentando entender, mas eu acho que tem porrada por aí. Tem vários dias que eu tô querendo entender também. Isso aí, ó. E antes de qualquer coisa, ele teve lá no stand da gente na Unasíndico, e ele falou, eu não ganhei uma caderneta. Aí, ó. E para não dizer que a gente é cruel com o Thiago, ó, nossa cadernetinha que os alunos do método recebem com a nossa caneta personalizada para você, meu amigo, Obrigado, fazer as aí, ó. anotações lá nos seus Gratidão, condomínios. Isso é importante. Olha Não esquecer só. os compromissos, né? As audiências, né? Quem tem que botar, os planos de manutenção. Plano de manutenção. Ó, isso aqui é importante. Organização. Anote tudo, anote Organização tudo. é Bom demais. fundamental, né? Precisa Obrigado, ser meu feito irmão. dessa forma aí. Inclusive, eu tô cobrando. Cadê o link do livro? O link do livro, pois é. O que aconteceu? A gente tinha um contrato com a auditora, com a editora Algibooks, né? E a gente está tentando manter esse contrato com eles aí. Eles pediram uma rescisão do contrato, a gente sem entender por quê, mas estamos buscando 2, 3 alternativas para entregar o mais rápido possível. A gente vai fazer o lançamento aqui em Brasília e no nosso projeto estava previsto ir para São Paulo, na Bienal, entregar o livro pro pessoal lá, mesmo que seja em setembro do ano que vem. Mas está previsto um podcast lá de São Paulo, o lançamento e a assinatura lá. Como a gente está nesse impasse, eu estou começando a viabilizar alguma coisa aqui em Brasília mesmo para entregar. Estou dependendo dessa semana para a gente definir a data de entrega. Mas ó, o livro está finalizado. Bom, e depois eu vou deixar para vocês um link de uma aula que é um complemento do livro que eu fiz em homenagem à galera do programa que de tanto problema em apartamento, né? Prédio interditado, tem aquele estudo de caso lá de Sertãozinho, tem aquele estudo de caso do edifício que caiu do Cátia Mello, não tem? Tem. O pessoal fala que o problema é caixão perdido. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Caixão Perdido é uma obra saudável que existe sim, todo sistema construtivo é passivo de melhorias, de evolução, assim como nós. Porém, a manutenção correta e o procedimento correto a partir da administração é o que dá longevidade às estruturas, né? Diga-se de passagem, as pirâmides estão de pé até hoje. Não é verdade? Então, depende de como você cuida, viu? Lembrando para nossa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Todo mundo está preparado para ir nessa nave chamada condomínio? Com certeza. Gente estranha, com gente esquisita. Tô legal. É uma coisa mesmo, né? Vamos lá então. Ó. Primeira pergunta, amiga Ana Carolina. O título é: Síndico pode filmar crianças? Já começou bem. Eita, olha o Felca aí, hein? Depois do Felca, esse negócio cuidado, aí né? ficou... Que bom que o Felca apareceu, na verdade.
Vamos lá, Cuidado então, aí, ó. meu caro Cid. Vamos ver Ó. que pergunta é essa, hein? Moro em um condomínio onde possui câmeras espalhadas por toda a área comum. Eita. Porém, o síndico fica filmando crianças de 10, 12 anos no playground para divertir os pais, pois existe placa no local de idade máxima de 8 anos. Minha dúvida é, mesmo com câmeras no condomínio, o síndico pode ficar filmando as crianças? Ressalto que são crianças brincando e não destruindo nada. Doutor Cláudio Viana, pode ou não pode filmar as crianças? Então, Thiago, nessa situação aí, o condomínio que tem o direito de estar filmando as pessoas do condomínio. Então, o síndico tem que se utilizar do próprio sistema de filmagem do próprio condomínio, né, o CFTV, para poder aplicar suas penalidades. A partir do momento que ele usa um equipamento pessoal, ele está desvinculando da pessoa do condomínio. Ou seja, é a pessoa do síndico que está fazendo a gravação, não é mais o condomínio. Então, fica alerta para esse síndico, para ele ter cuidado com essas imagens, com as gravações e principalmente com relação à divulgação. A divulgação das imagens, aí que mora o problema. Você não pode estar divulgando em grupos de condomínio, colocando em redes sociais as imagens desses menores ou de qualquer pessoa, tá bom? Tá gravando para ele, vai saber como ele armazena, o que ele faz, quem que tem acesso e qual é o propósito disso. Exatamente. A gravação da câmera de segurança do condomínio é de comum acordo em assembleia. Todos sabem que tem um CFTV, o condomínio tem a tutela das imagens, dos dados, concorda, Gabriel? E aí, beleza. Agora, no celular dele, primeiro, que segurança, mesmo que seja de uma boa intenção, né? Não posso dizer isso, mas que for de uma boa intenção, que segurança tem no celular dele? Quem acessa? Pode ser roubado, né? Qual que é o ciclo íntimo do síndico? Para que essas imagens ali? Verdade. Não tem regulamento nenhum. E você, minha Gabriela, o que você acha? Tantos anos de experiência. Tem uma polêmica aqui dentro dessa pergunta, daqui a pouco eu vou botar lenha na fogueira. Essa que eu quero falar sobre ela. Tem um outro viés aí, que o parquinho ele foi feito para crianças de até 8 anos, e a reclamação é que estão indo crianças maiores de 10 a 12 anos. Olha aí. Eu sendo pai dessa criança, eu verificaria qual é a faixa etária do brinquedo, se realmente de fato essa faixa etária comporta crianças maiores de até 12 anos, se tem segurança, e se houver a segurança, eu proporia, porque normas, desde que não fira o Código Civil, desde que não extrapole a lei, elas podem ser modificadas. Se for um regimento interno, pode ser modificado. Se for uma lei, se for uma norma em assembleia, pode ser modificada. E talvez esses brinquedos podem abranger crianças maiores. Ou até mesmo que se faça também, talvez, a ampliação desse parquinho para que tenha outros brinquedos que atendam essa outra faixa etária. Né? Exatamente, porque pelo que eu pude compreender, está tendo uma deficiência nesse condomínio. Você tem de 0 a 8 anos, digamos assim, de 2 a 8 anos que seja, porém você não está atendendo as crianças de 10 a 12 anos. Então, assim, independente eu queria só chamar a atenção para esse outro viés, porque o condomínio, se você tem uma área que você atende uma criança, uma faixa etária, talvez você pode incluir também brinquedos que incluam essa outra faixa etária. Ver as possibilidades, né? Exatamente. Se é bom também ter esse grupo de crianças juntos também. Agora, eu quero falar sobre isso, né? Porque, na verdade, tá faltando que sabe o que é? Autorresponsabilidade. Ela quer justificar uma atitude com outra. Porque o síndico foi lá, viu as câmeras, constatou que a pessoa estava infringindo a regra e informou para o pai que não poderia a criança estar ali, uma questão de segurança, com certeza, porque os brinquedos têm a faixa etária. Aí ela ficou chateadinha. E assim, é Carolina, né? É Carolina, né? Na verdade, talvez a Carolina... Meu filho não pode brincar aqui, mas o síndico tá pegando as câmeras das crianças. Talvez a Carolina tá até colocando o filho dela... Vamos lá, tem diversas vertentes. Primeiro, uma criança de até 12 anos não pode ficar sozinha nas áreas comuns. Sim. Então, se o filho dela está brincando num brinquedo que é até 8 anos de idade e ela está sendo filmada, é porque ela não está presente. Não tem ninguém acompanhando essa criança, que deveria estar sendo acompanhada. A criança é culpada. Exatamente. Às vezes o condomínio tem mania, né, para justificar um erro, querer justificar um erro com outro, né? Fala assim, eu tô errando, mas você também tá errando. Então anula? Não. O erro não anula o outro, os dois estão errados. Talvez também né? você esteja... Não justifica os seus erros a partir dos erros dos outros. Talvez você tá colocando o seu filho a risco. Talvez seja um brinquedo que comporta até, sei lá, 30, 40 quilos. É por quilo, né? Exatamente.
realmente 30, 40 quilos e talvez você esteja, ao invés de você estar pensando que o síndico está te advertindo, na verdade, talvez ele o físico, ele tá pensando realmente no seu filho, que pode vir a machucar num brinquedo que não é de acordo com a idade dele. E vamos lá, né? Vamos falar a verdade aqui. Está aqui o doutor Cláudio, que é nosso mestre aqui no direito. Uma das grandes funções do síndico é ser o fiscal geral do condomínio. Cabe a ele, no 1348, diligenciar sobre as partes comuns. Então, o que é isso? É permitir o uso, é orientar o uso, é cuidar, é manutenção. Esse princípio da fiscalização é tão forte que nós temos um estudo de caso numa aula, que eu vou deixar aqui para o pessoal uma aula de fiscalização de obras, que é um produto inédito do Brasil, que a gente fez bem baratinho, R$ 47,90, com um monte de documentos atrelados, é fantástico. Que mostra casos reais que a gente tem da mesa de síndicos que foram denunciados, processados e mesmo assim o tribunal rejeitou o processo. Olha bem, nem chegou a aceitar a denúncia. Que é obrigação do síndico fiscalizar, acompanhar. Ele tem, é obrigação dele evitar que aconteça o problema e não resolver o problema depois. Entende? Então, ele tem que fazer por cumprir as normas do condomínio. Então, é obrigação dele. Da idade da criança tem que verificar, porque, por exemplo, é criança, é 12 para baixo. Então o condomínio lá só pode até 8. Quem botou essa regra? Que norma foi essa? Quem definiu o projeto desse parquinho? Por que tem essa restrição? Quem muitas já vezes é um ponto. quer definir isso, eu falo que eu já implantei. Construtora. Né? Não, é a própria fabricante do brinquedo. Do brinquedo, isso, exatamente. Mas tem que ter um documento que orienta. Tem um manual, né? Entendeu? E outra coisa que eu dou nessa situação quando fizer a assembleia, coloca o anexo aos brinquedos, o tipo que é, porque eu passei por isso. Fizemos uma assembleia, todo mundo, legal, espaço para as crianças. Os brinquedos é esse aqui. Tá ok, esse aqui, né? É esse aqui. Esse aqui. Chegou, veio a orientação, né? Tá vendo? Esse aqui, Aí ó. falou assim, mas meu filho tem 10 anos, não pode. Meu filho. Eu falei, tá aqui a assembleia, tá aqui os brinquedos. Foi explicado. Porque infelizmente tem como atender todo mundo. Não, né? e realmente é constrangedor. Eu concordo com você que tem um filho. Você está com um filho com 9 anos. Aí você tem a perspectiva que ele vai brincar. Até os 12, que é criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, né? Criança. Só que o brinquedo é restritivo a um tamanho e uma idade. Muito tem bem. criança que tem 10 anos, que tem... Mas muitas vezes é peso. Eu falo isso, sabe por quê? A minha menor, ela tem 10 anos, mas ela já usa, as roupas dela é 14 e 15. Ela tem uma estatura diferenciada, entendeu? Então tem as restrições de tamanho para esse brinquedo de criança, né? Agora, por que não dá para trazer para o condomínio essa condição, você como administrador, de melhorar esse espaço, de ter um playground que avança um pouco mais? Aí você tem algumas limitações. Então, o brinquedo que pega crianças de mais idade, de mais tamanho, ele pode ser perigoso para a criança menor. Exatamente. Entendeu? E até às vezes é o convívio da criança. E às vezes menor, o brinquedo que é da criança menor, ele não vai suportar o peso, o tamanho da criança maior. Então você tem que ter esse equilíbrio de saber qual que é o perfil aí do seu condomínio, o que pode ser feito de melhoria. Isso sim cabe ao síndico. Como cabe essa questão do zelar, né? Tá gente muito mais velha com criança muito mais nova, o risco de acidente é total, 5 anos para 10 anos muda muito a estrutura fisiológica, né? Assim como cabe também o fato de você ir para a assembleia para ajudar a discussão sobre o assunto. A maior parte das pessoas não participam de uma assembleia 10%. E depois se sentem penalizadas pelo fato de que você não foi lá colaborar com a sua opinião. Então, assim, na grande maior parte das vezes, um brinquedo, ele é adquirido de acordo com o que o síndico julga que é a necessidade do condomínio. Mas a você, Assembleia que aprova, né? mas exatamente, a Assembleia que aprova. E você, condômino, você tem obrigação de ir até lá, né? E expressar a sua opinião. Expressar a sua opinião. Às vezes tem um brinquedo até 8 anos, existe um brinquedo até 12 anos que poderia ser adquirido metade para uma faixa etária e outra metade para outra faixa etária. E não apenas para uma faixa etária, mas você perdeu a sua oportunidade de expressar a sua opinião em uma assembleia. Sabe o que é engraçado? Que as pessoas, hoje em dia, parece cada vez mais a pessoa quer pronto. Ele quer o síndico pronto, o prédio pronto, para atender as peculiaridades dele. Quando ele precisa fazer o mínimo esforço de ir para a assembleia, para colocar uma opinião, para debater, às vezes só de estar na assembleia ele se torna agressivo. Já percebeu? Isso aqui tinha que ser assim. Não é, cara, não é assim. Olha, é condomínio, né, Thiago? É coletivo. É um processo deliberativo onde a sociedade se amadurece. Precisa que você participe. Agora, meu irmão, se você não tem coragem para descer na sua assembleia, para debater saudavelmente, com respeito a todos,
colocar, ponderar, interagir, você tem que morar sozinho. Compra um sítio, vai morar na fazenda. Gabriel, uma coisa que vai pra tua área, né? Que eu sempre falo, síndico, usa informativo, quanto mais melhor. A Ana Carolina, ela comprou um apartamento, não participou dessa decisão, então ela não tem essa informação. Sim. Poderia também criar um informativo falando, ó, aqui só pode criar tal idade, por questões técnicas, tá aqui o parecer e tal, porque leva essa informação pro morador e fica mais tranquilo, né? Até aquelas plaquinhas, né? Acho aquelas plaquinhas informativas muito bacana. Você pode colocar na sua área da churrasqueira, na sua área do salão de festas, na sua área do parquinho, os informativos. A gente fez lembrar. Não. Às vezes ela não se não é, mas nem sempre é obrigatório e é muito bacana. Imagina só, se tem escrito lá, vai diminuir 50% das perguntas para você, síndico. É isso que a gente ensina pro cara. Eu tava lembrando agora, recordando que eu tinha para trabalhar com o doutor no condomínio, né? Que a gente fez um banner na entrada, lembra? Fez um banner bem grandão. Grandão, assim, com todas as regras. Criamos um compilado daquelas regras que são básicas. Lá era necessário. Necessário. Eu não sabia. É tipo aeroporto, amigo. Tem que botar as plaquinhas, tem que falar no microfone, tem que comunicar. E quando vem a pessoa questionando, me lembrou a charge do Cortella, né? Que tem assim a charge. Ele tá entrando no elevador e encontra com outro condomínio. O condomínio olhando e fala assim, nossa, que decisão absurda da Assembleia. Aí o Cortella perguntando, mas nunca te vi na Assembleia? Pois é, nunca fui na Assembleia. Ele, pois é, os ausentes nunca têm razão. Pegou essa ideia? Os ausentes nunca têm razão, meu amigo. Você tem que participar dessa Assembleia. E você que é síndico, aquele cara interagido, aquela mulher sábia, inteligente, comunica por excesso. Até o cara reclamar, mas você recomenda demais isso aí. Ainda bem que você manifestou, porque até você ficar calado. Eu não sabia que você tinha entendido o recado. Entendeu? Aí você já matou o negócio. Então vamos aqui com o nosso intenso condominial para uma pergunta. Boa. Ricardo. Ó, o título é Descarte de dejetos bolsa colostomia. Esse já é ruim. Vi de tudo, vamos lá, ó. Temos um novo morador que efetua o descarte da bolsa de colostomia, colocando em uma sacola comum e descartando no lixo comum do condomínio. Como se trata de um assunto delicado, como devo tratar esse assunto? Quais as regras? Doutor Cláudio Viana, sempre tem novidade, então, hein? Com relação a descartes indevidos, acredito que o maior desafio do síndico é identificar quem é o dono do lixo, né? Esse é o primeiro X da questão, desafio realmente para o síndico. Agora, com relação a essa questão, eu entendo que é um lixo hospitalar, né? Ele necessita de um descarte adequado, não é no lixo comum que vai estar descartando as bolsas de colostomia, ou seja, seringas, ou qualquer questão que possa colocar um risco de infecção, infecciológico para aquela comunidade. Então, se você, síndico, tem essa situação, não só com relação à bolsa, qualquer outra questão, um descarte de lixo hospitalar, se você consegue identificar o condômino, cabe sim uma autuação com relação àquela questão, né? Seja uma advertência, uma notificação de advertência ou multa, né? E principalmente uma orientação. E se você não consegue identificar o infrator, aí você tem que abordar toda a coletividade, com a aplicação de comunicados, né, coletivos para todos formam aquela consciência naquela comunidade. A Anvisa tem normas para isso, né? RDC que chama. O engenheiro sabe disso. Eu fui na pós-graduação em engenharia clínica. Eu tenho que saber sobre o protocolo azul, contaminação, disseminação de bactérias, etc. Até porque os condomínios passam por isso. Não só a colostomia, mas o descarte das agulhas, de insulina, de tudo isso entra numa regrinha. Então, RDC 22 da Anvisa vai te orientar ali a colocar em sacos plásticos especiais, dobrar a pontinha da agulha, pérfuros cortantes também tem um tratamento especial, você passar uma fitinha, botar numa embalagem mais resistente, colocar uma fitazinha e colocar ali sobre o que é, né? Até caco de vidro, meu amigo, isso é coisa atualíssima. Quando eu era criança, nas escolas já falava sobre isso. Se o gari vai meter a mão no lixo, ponta de vidro, essa coisa toda, até luva não resolve, amigo. Isso aí é uma questão básica. Pensa na pessoa que está te dando suporte, está te prestando um serviço de coleta. Depois você pensa no condomínio. Né? A colostomia, ela pode ser considerada, a bolsa de colostomia, um resíduo infectante. Então, eu estudei, doutor, eu estudei sobre o assunto. Esse eu estudei. Então vamos lá. Tá pensando que isso é aula gratuita? Dá seu like aí. A bolsa de colostomia, ela não é considerada infectante. O que você tem que fazer é tirar o resíduo de dentro dela, no caso vaso sanitário. A bolsa, você tem que tirar o resíduo. A bolsa em si tem que tirar o resíduo, o que recomenda-se para um lixo
para um descarte de lixo, um descarte de lixo desde que não seja em ambiente hospitalar, o caso no condomínio. Certo. O correto é que você tire todo o resíduo, no caso se for urina, né, algo parecido, você tire o resíduo no vaso sanitário e aquele lixo você coloque ele em um saco resistente e que não seja colocado ele no descarte reciclado, que seja colocado no descarte orgânico normal. Mas ele não é considerado infeccioso. Não é a bolsa. A bolsa, mas exatamente. Se você manda a bolsa nessa condição. Exatamente. Se você manda a bolsa cheia, exatamente. Ela é considerada, exatamente, ela é considerada pelo resíduo. Então, o que ocorre? Tem que ser retirado todo o resíduo em vaso sanitário, colocado em saco resistente, no lixo orgânico. Até porque o resíduo vem da bolsa de colostomia, como ele é um captador especial, ele vem com urina, né? É o básico. Ele vem com sangue, vem com excreções de diversas. Vamos falar, não, mas ele vem de diversas categorias, né? Então, quando ela está cheia ali, como se manda uma seringa e tudo, ela é infectante. Quando você toma esse procedimento maravilhoso que a Gabriela falou, de limpar, de deixar o mínimo de resíduo possível, coloca, aí vem a recomendação na RDC 22, colocar num saco resistente, etc., e colocar no lixo para descarte orgânico, porque ali tem um processamento, etc. É algo que realmente é uma situação especial, diferenciado, o que eu recomendo é realmente um bom diálogo. Um bom diálogo. Exatamente, um bom diálogo, uma orientação. Quer descartar? Sim, pode ser descartado, porém pode ser descartado dessa forma. Com essas providências, você não vai incorrer ao risco o catador do lixo, a pessoa de limpeza do condomínio e nenhuma terceira pessoa, porque vai estar da forma correta. Agora, um ponto importante disso aí, Gabriela, que você falou é o seguinte, que às vezes a bolsa de colostomia fica com a pessoa 3 meses, 4 meses, entende? E aí leva um tempo, você tem que dar uma comunicação mesmo. É um assunto muito delicado, né, que a gente fala de uma cirurgia, porque hoje você tá bom, amanhã você faz uma cirurgia e você tá lá precisando saber desses cuidados da bolsa de colostomia. Então, descartar, como a Gabriela falou, limpo, né? Vai para o vaso sanitário, manda ali para o esgotamento direitinho, descarta limpo, embalagem reciclável, não custa nada botar ali, né, um adesivozinho como o do vidro, que a gente lembra. Eu era moleque quando eu aprendia isso, é vidro, coloca lá vidro quebrado no papelzinho, o gari olha de longe, ele vê, você põe um papel e tal. É só uma questão de capricho, né, de zelo. Zelo com o próximo. Então agora para a próxima pergunta, amigo Danilo. Mutirão de acordos. Mutirão de acordo? Mutirão de acordos. Tipo desconto na mensalidade atrasada. Vamos ver aqui, né? Eita. Ele fala assim, referente ao mutirão / feirão de inadimplência, ou seja, uma intenção de realizar acordos. Qual a quantidade de parcelas recomendadas precisa ser definida em assembleia ou o síndico pode definir a quantidade de parcelas ofertadas para a realização dos acordos com a intenção de evitar as prescrições e promover a entrada de receita? E aí, doutor, posso dividir o condomínio em 24, 36 vezes? É uma excelente pergunta, né? O planejamento de recuperação de crédito do seu condomínio pode determinar o sucesso ou não da sua gestão, né? O que é um mutirão de acordos? Geralmente é determinado um dia no qual que vai estar ali a empresa de cobrança, geralmente é o escritório de advocacia, vai estar a equipe do escritório de advocacia para passar uma manhã no condomínio para que facilite, né, a realização desses acordos. Geralmente ocorrem esses mutirões quando a inadimplência passou do razoável, né, já está prejudicando diretamente as finanças do condomínio, então há esse mutirão. Esse mutirão é igual ao feirão do automóvel, que vai dar desconto? Não. Síndico não pode, condomínio não pode, nunca deve dar descontos. O que tem? Tem uma facilidade na forma de pagamento, qual seja o parcelamento. E como funciona o parcelamento? O síndico ele pode determinar o número de parcelamento, mas quando tem um feirão que é colocar, né, um mutirão, colocar parcelas acima do normal, do usual, vamos supor, acima de 6 parcelas, igual do Código de Processo Civil, então recomenda-se que se autorize na Assembleia. Vamos fazer uma tabela assim, até tantos reais em 10 vezes, tantos reais 12 vezes, para ter uma padronização, para não ficar naquela questão assim, de acordo com a cara do devedor. Eu gosto de você em 12, não gosto de você é só à vista. Então, minha organização desta forma, né, para manter o padrão, até mesmo para subsidiar, né, o escritório de advocacia que está fazendo a cobrança.
né? E isso está bem documentado. Até mesmo, geralmente aparecem muitas pessoas no escritório, aí pra gente não ficar precisando por síndico. A unidade número 1 é quantas vezes? Não, você já olha a tabela. Se é até tantos reais, tem esse número de parcelas. E assim funciona de forma organizada. Gabriela, novidade. Você que está nesse âmbito. Qual foi o maior parcela que a pessoa pediu para fazer lá? Já vi até 120 vezes. 120 Sim. vezes? Depende do valor da conta. Eu já vi até 120 vezes. Mas assim, o feirão em alguns condomínios ele é bem interessante. Lembrando que em assembleia pode se discutir desconto em multas e juros, desde que os condôminos ali presentes concordem. 2/3. Exatamente, 2/3 concordem na retirada de multas e juros ou no desconto de multas e juros. Então, assim, o feirão ele é muito bacana porque ele dá subsídio para que a cobrança consiga, um exemplo, até R$1.000, parcele-se em 5 vezes, R$2.000, parcela em 10, R$3.000, parcela em 20, entendeu? Então, assim, nessa assembleia pode-se estabelecer prazos e critérios. Nesse caso, o síndico, lógico que ele pode levar para a assembleia uma tabela sugestiva, mas quem decide, na verdade, é a assembleia a forma deste parcelamento. Eu acho que é muito bacana. Acho que, assim, o diálogo que a gente estava falando aqui, né, na questão anterior, essa questão também, né, de entender como é que tá a situação, porque às vezes também se tu for muito rígido, você não recebe. Isso. É ruim para ambas partes, né? E também tem que pensar, né? Quanto tempo demora um processo judicial, né? Custo disso. Vamos supor, no Tribunal de Justiça, para você finalizar uma ação de cobrança, é na média de 18 a 24 meses. Será que eu compensa parcelar em maior tempo? Será que eu receberia mais tempo entrando com a ação judicial ou aceitaria o parcelamento? Tudo isso entra na questão de planejar essa recuperação de crédito. Mas essa questão de mutirão, funciona assim, a experiência. Eu já fiz muito isso, né? Ir no sábado de manhã, domingo de manhã, funciona em condomínios de baixa renda ou tem pessoas muito idosas, porque às vezes ela não tem tempo de ir até a administradora, escritório de advocacia, ou até mesmo conversar com o síndico para poder fazer aquele termo de acordo. A pessoa sequer consegue manusear, né, o e-mail para poder estar assinando aquela questão. Até uma forma de facilitar, né, a assinatura daquele termo de acordo para ficar de forma organizada. Às vezes tem síndicos, condomínios que fazem muitos acordos, mas não tem um termo de acordo. E isso prejudica bastante a recuperação de crédito. Às vezes troca de administradora de condomínio e não tem um histórico de acordos. Às vezes passou por outra administradora, mas e aquele acordo anterior era correspondente a quais meses, a quais parcelas? Não se sabe, porque não ficou registrado por escrito. Certo? O Gabriel, outra coisa que eu acho que é importante, você está aí há muitos anos trabalhando com isso, quando começa a impactar a inadimplência dentro da previsão orçamentária? Quando começa a impactar? Isso, 10, 15%. Você ficar alerta nisso, né? Na verdade, a inadimplência ela impacta em qualquer percentual, né? Porque o que ocorre? A previsão orçamentária... Não é de receber, né? Exatamente, porque a previsão orçamentária ela é feita contemplando os custos. Te dou um exemplo, se compramos uma caneta de R$1, nós 4 temos que pagar essa caneta, 25 centavos é de cada um. Se eu não vir a pagar, a caneta nunca vai ser comprada. Ou paga, né? Porque compra e fica devendo. Exatamente. E depois tem que pagar com multa, juros e correção, que é muito pior. Fica mais caro. Essa caneta nunca vai ser adquirida. Então, realmente, de fato, é necessário sempre que na previsão orçamentária venha contemplando a inadimplência. O percentual de inadimplência. A gente verifica qual é o percentual de inadimplência médio mensal. Às vezes a gente ainda tenta fazer algumas formas de não se levar em consideração aquelas pessoas que a gente chama de que não é inadimplente contumaz, ou seja, só aquela pessoa que tem pequeno atraso de 5, 10 dias, de 5, 10 dias, para que a gente consiga colocar um percentual de inadimplência menor, mas para que a previsão orçamentária tenha sucesso, há a necessidade de colocação de percentual de inadimplência, porque senão todos os compromissos do condomínio não vão ser honrados. Sim, lá no escritório existe a mágica que acontece. Assim. Às vezes a administradora cobra, o jurídico cobra extrajudicialmente. Todas as unidades, não vê ninguém fazer acordo. A partir do momento que a gente judicializa primeiro e o oficial de justiça começa a visitar o condomínio, o telefone da administradora e do escritório começa a tocar. Vamos fazer acordo, vamos pagar. Promoção. Então você, síndico, não tem medo de judicializar e querer cobrar o crédito. Lá no artigo 1348, né, uma das competências do síndico é cobrar os inadimplentes. Se você, síndico, não cobra os inadimplentes, você está fazendo uma má gestão.
E o pior ainda, se você deixa prescrever um crédito de taxa de condomínio, que é 5 anos, e você não autuou aquele morador, você vai acabar pagando o crédito prescrito. Você já viu falar sobre a teoria da janela quebrada? Sim. Não é isso? É. É mais ou menos isso. Cabe ao síndico, igual o doutor falou, diligenciar as partes comuns, cobrar, fazer o ajuste financeiro. Primeiro erro que o pessoal comete, deixa o ajuste financeiro muito alinhado com o que se recebe. E condomínio não é para ter margem de lucro, mas também ninguém diz que é para passar sufoco. Se você, como gestor, não fizer uma margem de segurança com uma média retroativa do que você tem de inadimplência, você sempre vai estar passando sufoco. A questão, você falou de desconto, né? Que foi a grande questão do nosso amigo aí. Pode dar desconto, não pode? Pode franquear em assembleia uma forma de recebimento com os devidos limites. Quantidade de parcela, margem de desconto, etc, etc. Inclusive por faixa, né? Se for deliberado em assembleia. Sim. Entende? Agora, sobre a teoria da janela quebrada, aquele negócio. Você passa por um prédio, tem uma janela quebrada. Alguém passa meio amargurado, joga uma pedra, quebra outra. Daqui a pouco você passa por aquele prédio, tem 10 janelas quebradas. Vira costume. O síndico não se posicionar com a inteligência correta, com a liderança correta para fazer as cobranças, como você sabe, como o doutor acabou de falar, o que acontece? O condomínio vai virando uma pipoca. Tanto esse efeito é real, quanto no caso que ele contou. Que ele começa a cobrar o primeiro, começa o oficial de justiça conversa. Aparecer no visitar prédio, o condomínio, o pessoal começa a se mobilizar. O treino não é assim não, né? O que fica para você, síndico? Ser síndico é um cargo de liderança. Precisa de estratégia. Você não pode ser o tempo todo bonzinho e também não pode ser carrasco. Como o doutor falou aqui, né? Não gosto de você, eu te dou desconto. Não gosto de você, eu te dou um juro. Não funciona assim. Você tem que ter um caminho de líder, de uma inteligência, de forma que, se eu não fizer isso, o que acontece no condomínio? Qual a consequência de eu querer ser muito legalzinho? Qual a consequência de eu querer ser muito, né? Então tem que ter uma firmeza sadia, entende, para tocar o negócio. A consequência é, se eu não cobro inadimplência, o meu vizinho fica sabendo, ele vai se transformar em inadimplente também. Lógico. Ele vai se transformar em inadimplente também, exatamente. E o próximo também não vai pagar, a sua inadimplência vai ao teto, e depois, para você justificar o porquê você não está procedendo com a sua obrigação, que é cobrar, ou seja, você está administrando inconvenientemente, que até é passível de destituição ao cargo. Sim. Eita, e Thiago, complementando essa questão, tem uma dúvida bastante comum, né? Quando a gente entra com a ação judicial, o inadimplente liga bravo para o escritório e fala assim: eu nunca fui cobrado. Vocês já entraram com a ação judicial? O síndico precisa cobrar extrajudicialmente para ingressar com a ação judicial? Não. O pagamento da taxa de condomínio, ele é uma dívida recorrente, ou seja, a partir do momento que você entrou no condomínio, você já sabe daquela sua obrigação. O síndico não tem a obrigação de estar lembrando do seu compromisso de pagar. Acredito que é até uma gentileza do síndico, do administrador, de estar lembrando que você tem o débito, mas não tem essa obrigação, né? Então nada impede do síndico já estar judicializando de forma automática esses débitos. É isso aí, amigão síndico. Ó, dá mole não, se inscreva no canal, curta, deixa seu comentário. Vou falar nossos apoiadores, amigo Silas. Pega a canetinha aí, ó. Anota que essa galera aqui vai te ajudar no dia a dia. Primeiro é o Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil. Esse banco que é um banco maravilhoso, conhece o condomínio e tá sempre colaborando aí com os eventos, entregando conhecimento pro síndico. Lembrando que tem Cicobi da F1000 também em Goiânia, tá? Aqui em Brasília, procura o Marcelo, é um cara maravilhoso. Lembrando que no rodapé do vídeo tem todos os contatos dos nossos apoiadores. O próximo é quem? Facilite. Vou deixar minha amiga Gabriela falar da Facilite. Facilite Gestão Condominial. Se você quer um parceiro de transparência, consultoria e presente nos momentos de sua necessidade, por favor, nos siga no Instagram, @facilite.condominial. Lá tem vários toques, diversas dicas, muitas dúvidas você pode retirar. E precisando de nós, nosso telefone é 619-8116-9595. Gabriela, da Facilite, né? O próximo fala sobre o quê? Seguro condominial, com essa pessoa aqui, ó, Lisiane, da Atual Forte do Seguro. Inclusive, semana que vai estar conosco aqui para dar várias dicas aí. Lembrando que tem a playlist Seguro Condominial, tem vários insights da amiga Lisiane, que tem mais de 20 anos de mercado, para nos ajudar a contratar o seguro correto, da melhor forma possível. Ontem estava na aula maravilhosa do síndico de valor e a nossa professora falando sobre seguro de obra. Sim. Várias coberturas que é importante de ter nessa contratação. Então a Lisiane aqui vai te ajudar, a Lisiane da Atual Forte contra os Seguros, no rodapé do vídeo, telefone dela aí. O próximo é quem? Quem? Silas Leonline, essa empresa aqui maravilhosa. Mandar um abraço ao amigo Ivan, que vem aí dissimulando, vem
propagando, expandindo a New Line aqui em Brasília. Lá tem mais de 30 anos de mercado, é uma empresa de segurança, portaria remota. Tem lá aquele, como é que é o nome? Lock? Como é que fala? Armário inteligente. Armário inteligente. Smart Lockers. É uma ideia muito bacana que veio dando sítio. Inteligente isso é bom, hein? Isso é bom pra caramba. Então, ó, procura aqui o amigo Ivan da Line, ele é muito bacana. E o próximo é quem? BSB, deixa o Jorge falar da BSB. BSB, Engenharia Condominial. Para você, cursos e treinamentos, a gente tem 2 áreas de atuação, uma no digital e uma no presencial. Presencial mais aqui em Brasília e alguns serviços aí pro lado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, fala com a gente aqui, tá bom? 61996989009. E eu vou deixar para você aqui, nosso amigo Silas vai colocar aí uma imagem da nossa aula de fiscalização de obra. Aquilo que vai ajudar você com posicionamento, liderança, documentação, um plano de gestão de obra completinho que serve para qualquer lugar do país, baseado na NBR 16280. Tem lá uma série de orientações para você, um documento editável. Bota no QR Code aí, tá lá na Hotmart para você. Show de bola! E vamos que vamos, Miguel City, nosso plantão tira dúvida. Manda sua pergunta para o inteligentecondominial@gmail.com. Próxima pergunta do amigo Edgar. Essa aqui é boa. Pô, vamos lá. Ó. Olha só, o título é o segredo. Conversa entre janelas em condomínios opostos. Olha só, tão pertinho. Vamos lá. Telefone, aquele que fazia da escola. Oh! Vamos lá. Bom, daqui a pouco vai ter o fiozinho da latinha. Tem o fiozinho da latinha, é barbante da latinha. Trata-se de uma condômina que tem por hábito conversar de janela do seu apartamento com outra pessoa, que também está na janela do seu apartamento. Ambas localizadas em condomínios opostos, cuja conversa interfere no interior do meu apartamento, pois, infelizmente, obrigatoriamente, ouve-se a conversa. E aí, doutor, como lidar com essa? Que aí você, Gabriel, pode falar. Dá 2 latas de ervilha e um pedaço de barbante. ou a gente pode comprar 2. Você lembra o Walk Talk? Quando eu era criança, eu sonhava em ter um. Mas olha. Sonho de vida. Nossa, era louco. Você não queria ter aquilo, não? Aí, desligo. Pegava sinal de rádio. Nossa. Que a gente usa na obra, você sabe, né? Porque a gente tá no canteiro, para falar do outro lado, a betoneira tá no meio, não tem como. Aí a gente chama pelo nome, um gajo de rádio. Tão baratinho, gente. A China tá fazendo isso tão barato. Você compra de R$50, viu? Mas, gente, eu vou apresentar o telefone celular. Não, o próprio interfone, só discar o número da unidade. Não, são condomínios opostos. Não, mas é o prédio da frente. Outro condomínio. Mas, ó, tem 1,5 metro de distância de cada lado. Sabe que o muro são 3 metros, você sabia disso? Não. 3 metros? Porque você tem um muro de divisa e a lei de 1,5. A lei de espaçamento entre os lotes fala que você tem que ter pelo menos 1,5 metro da sua divisa para dentro. É 3. E da divisa do outro para dentro você vai ter 3 e alguma coisa, tem um muro também e tal. Mas dá para conversar mesmo, 3 metros de distância, né? O problema aí é o uso indevido da propriedade, é o barulho. Como lidar com isso? Pode multar, notificar? E aí? Então, paga um cafezinho para as moradoras? Não, nessa questão aí, porque é de um condomínio para outro condomínio, isso foi até pergunta lá dos alunos do síndico de valor, né? Falando que tinha a questão de um condomínio para o outro. E aí, que eu posso, eu como síndico, posso notificar o condomínio que é de outro condomínio? Não, você tem que conversar com o síndico do outro condomínio, né? E cada síndico autuar o condomínio infrator, né? Porque eles estão gritando e estão incomodando aquela coletividade. Isso se enquadra na questão da perturbação do sossego, porque não é comum, não é normal, não é usual essa questão de estar gritando, né, o dia inteiro, né, e perturbando os demais. Aquele artigo 1277, que é o uso anormal da propriedade. Serve, né? Sim. É porque, na verdade, entra no direito da vizinhança. A verdade é que direito da vizinhança. a lei do silêncio também ela é até onde você incomoda a outra pessoa. As pessoas só pensam em decibéis, né? Nesse caso também está incomodando a outra parte, né? Sim, mas essa questão desse decibéis é interessante. Deixa as mulheres conversar. É interessante isso daí. Deixa as mulheres conversar. Vai que a fofoca é boa, né? A gente teve um condomínio aqui que proibiu o pessoal de fazer amor, lembra? Foi lá em Paraná. Às 10 horas, né? Acabou. A partir das Só 10, pode até às 10. Não pode namorar antes mais. pode. Só que aí tem um problema. Não pode namorar hora nenhuma se for assim, né? Porque essa lei dos decibéis, ela funciona o seguinte. 45 decibéis das 22 às 7 Sim. e 55 decibéis das 7 às 22. Então essa conversa aqui, dependendo da hora, pode ser um tom mais alto, um tom mais baixo, né?
O que vai defender mesmo aqui vai ser o uso anormal da edificação. Usar a edificação. Qual a frequência? Qual é a frequência? Talvez o que está incomodando lá o nosso amigo Edgar não é o teor das conversas. Às vezes estão falando do Edgar e ele tá A achando ruim. vontade de conversar também, né? Às vezes o Edgar Vai quer participar vai e ninguém engraçado, convidou. A íntima delas, Gente, né? você sabe o que é engraçado? Que a gente às vezes não para pra pensar. Para esse código, até a questão da risada da pessoa pode incomodar. Ixi, já te falei Tá isso, previsto sim, por causa da gargalhada, não é só o Já grito tive do amor. problema com isso. Não é só o grito do amor, a sua risada também pode estar sendo inconveniente, viu? Aí. Tem que ter muito diálogo, né, doutor? Muito diálogo, muita consciência, né? Porque muitas vezes as pessoas nunca residiu no condomínio, não tem noção do que é Chegou residir. agora, né? O seu imóvel, você tá 360 graus rodeado de pessoas. Às vezes você tá acostumado na sua casa, ligar a televisão alta, dar uma risada, gritar, Futebol, mas no futebol, né? Aí Mas- faz um gol do Vasco, aí grita. Aí né, o cara tal. tá perdendo pro Flamengo e o outro é vascaíno, Aí vai fazer pronto. uma briga. Eu sei que por mais que o bom senso deve reinar, e quem mora em condomínio tem que entender isso de uma vez por todas, os comunicados eles valem muito neste momento. sim, Talvez a pessoa nossa. está incomodando e ela nem sabe que está incomodando. Então acredito que um bom diálogo do síndico com esse morador é necessário. Acredito que também que seja feito comunicados, que seja amplamente divulgado esses comunicados sobre aquilo que incomoda. Eu conheço pessoas Comportamentos que podem exatamente incomodar você no lavar comércio. roupa após as 22, Meu bater Deus. bife, utilizar o liquidificador, Bater bife. que são coisas extremamente normais. Porém, as pessoas não entendem que moram em condomínio Agora, e estão incomodando o vizinho. Gabriela. Não é apenas o sapato alto. Gabriela. Então, acredito Não que é? um bom comunicado, Gabriela. lembrando isso, é importante. Ambientes diferentes, Vamos lá, gosto de jogar comportamentos uma pimentinha distintos. aqui, Olha só. Vamos lá, vamos pensar como é que seria esse comunicado. Por favor, condomínio, não converse com o vizinho da frente. Olha só. Eu vou trocar. Senhores Do condôminos. outro prédio. Senhores condôminos, às vezes você pode estar incomodando e nem tá sabendo. Pronto. Por favor, verifique o teor das suas conversas na janela. A janela não é local para conversa. Senhor, por vendo aí, favor, ó? não utilize, Experiente, né? por favor, não utilize sua máquina de lavar após as 22 horas, porque isso pode estar incomodando o seu vizinho. Na Lembramos dúvida. que o salto alto, sendo utilizado dentro da sua unidade, pode provocar ruídos muito altos na unidade vizinha de baixo. Portanto, vamos verificar para que a gente não incomode o nosso vizinho, pois o bom senso e viver em comunidade é importante. Juntos somos mais fortes. Olha aí. Comunicação de primeira linha. Chama, facilite. Você não vai estar Bom pra sozinho caramba, gostei na desse administração aí, do seu vendo? condomínio, tá bom? Você tem que entender isso. A diferença entre uma boa administradora, de alguém que tem uma experiência, tem uma tarimba, é que ele vai te dar um kit de entrada tão fantástico que a sua vida fica mais leve. O seu advogado tendo uma experiência sobre isso, ele vai te proteger na inicial sobre problemas que muitos síndicos não estão protegidos na final, ou seja, passar 6 meses com dor de cabeça, quanto um cara que tem gabarito, né, que tem já experiência, staff, vamos dizer assim, ele vai, na primeira disposição, ele vai te ajudar. No final do processo. Eu vou dar uma dica aqui rapidinho sobre uma coisa que o pessoal está falando de comunicação sobre obra. Nessa aula que eu gravei, nessas orientações que a gente faz aqui gratuito mesmo, por que você não tem um kit para quando o morador vai fazer a obra? Você tem lá o kit, preciso de um ART, eu preciso de um plano de gestão, eu preciso de uma comunicação do período da sua obra. O próprio condomínio comunica os moradores do andar. Vamos lá, 4 unidades, o Dr. Cláudio vai fazer a obra aqui. Nós 3 aqui moramos vamos botar no 19º das coberturas, né? Ao som. Aí, quando o Cláudio dá a entrada da documentação dele, o condomínio, o síndico recebe, aprova essa documentação, ok, vai começar. O próprio condomínio vai soltar um comunicado para quem? Para as unidades de frente, que concorrem com a poeira, com o concreto. Vai pedir ao Dr. Cláudio para botar uma plaquinha, deixar o telefone dele aí de fácil acesso. Sabe a comunicação transparente, saudável, tranquila, porque a gente sabe que a obra vai ter problema. Entende? E aí o condomínio solta, ó, o senhor Cláudio está iniciando a reforma segunda-feira, dia 8/10, que vai durar até o dia 8/12, vai trabalhar das 9 às meio-dia e vai trabalhar das 14 às 17 horas. Por favor, em caso de
consultas online, emergência ou coisas parecidas, procure o Dr. Cláudio, peça para acessar. A equipe do Dr. Cláudio já está orientada. Bom, esse é um diferencial de quem faz engenharia condominial. Esse é o diferencial de você, síndico, que sabe contratar um serviço que vai te ajudar na gestão do condomínio. Aí você não tem que ficar doido com, tá fazendo barulho aqui, se pode fazer isso na obra, se pode fazer aquilo, sobe no elevador, não sobe, tem poeira, tem sujeira, lava de novo, limpou o elevador 10 horas da manhã, limpa de novo 2 horas da tarde porque está ruim. Não, as pessoas já estão sabendo. Como a Gabriela colocou, a mágica da comunicação não é que não vai ter problema, mas te traz uma paz. Permite que o síndico durma tranquilo, entende? E na dúvida, fecha a janela. Vamos lá para a pergunta, amigo Leonardo. Essa aqui é boa, quero ver vocês ferver a cabeça para resolver isso aqui. Ó, o título é Infração de regras sociais do regimento interno. Infração. Sou síndico de um condomínio restritamente residencial e apesar de prezar pela boa convivência, tenho tido problemas recorrentes com uma inquilina que faz questão de atender clientes para atendimento de serviços de cabeleireira e manicure no apartamento. Além de deixar pertences como sapatos do corredor na porta da unidade. Ambas ações são infrações de normas conforme estabelecido no regulamento interno do condomínio, exposto desde a fundação do prédio. Dessa forma, eu gostaria de saber se é devido à aplicação de notificação e multa para o caso. Uma vez que o primeiro fato expõe inclusive a critério de segurança e o segundo a critério de boa convivência. Pode multar, doutor? Pode ou não pode, doutor? Então, Tiago, com relação a essa questão, Leonardo. a desvirtuação do uso da propriedade. Se o condomínio tem finalidade residencial, você não pode instalar um comércio, certo? Então, o condomínio residencial está montando manicure, né, Tiago? É, eu tinha que falar manicure. A manicure, né? Manicure não é uma atividade comum, né? Ela tem que ter alvará de funcionamento, né? Ela tem que ter a estrutura. É a questão de manicure, tem produtos químicos, tem produtos inflamáveis, então não é uma qualquer atividade. Então tem que ter os cuidados, né, para isso. Então ela tem que procurar um condomínio comercial para poder exercer sua atividade comercial, não exercer na questão residencial. Mas como que o condomínio lida com o inquilino infrator? Você tem que acionar também o proprietário. Sim. Você tem que comunicar ao proprietário que o inquilino dele está usando de forma inadequada aquela propriedade. Primeiro você pode se advertir e logo em seguida, se permanecer aquela questão, você pode estar aplicando a notificação de multa, até que se resolva essa situação. E aí, Gabriel, vamos complementar aí? Não já há... fez a manicure lá no seu apartamento? Já. Pior que já. Dentro do seu apartamento? Mas você já é a foi. manicure, Não, já foi o ela- oposto. A manicure foi me atender. Aí que é já outro é caso. outro caso. É outro Outra caso. Que aí já é situação, outro né? caso, outra situação. Mas o que o doutor falou não há o que se complementar. A finalidade do condomínio é residencial. Se você está utilizando ela para comercial, você está infringindo as normas do condomínio. Independente se incomoda ou não, o condomínio, ele é residencial. Ele não foi feito também, a portaria não foi feita para que ficasse o dia inteiro. Imagina se todo mundo decidisse ser manicure e atender dentro do condomínio. O condomínio não tem capacidade, não tem porte para atender todas essas pessoas. Quando uma pessoa mora em condomínio, ela tem que entender algo. Tudo que você vai fazer para você tem que fazer para todas as unidades. Exatamente. Isonomia. O condomínio não suporta. Ele não foi feito para ser para comercial, ele não suporta isso. Então, se está infringindo as normas, é realmente notificar tanto o condômino quanto o proprietário, se ele for inquilino, o inquilino como proprietário da unidade, para que cesse a conduta. E a gente tá falando de descarte, salvo me engano, manicure tem até o descarte adequado isso, né? do lixo, porque ali é cutícula, é o sangue da pessoa e tudo mais. Então não é o local apropriado para ter esse Aquela questão que a gente né? estava falando outra vez, né, Thiago? Que a pessoa que está lá no condomínio circulando para fazer a unha dela, ela está tendo intimidade com toda a Também circulação tem isso, do né? condomínio, tem toda uma questão de segurança social. Você mora em condomínio, você não entendeu ainda o tanto que está perigoso. Olha os casos do Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas na portaria querendo entrar para lá e para cá. Aí você quer fazer do seu ambiente de maior segurança, né? Afinal, qual é o ambiente mais seguro para você? Não é sua casa, né? O seu lar, né? Onde você tem mais direitos, tem o direito de ser protegido. Então, permitir que se faça do ambiente
do seu domicílio ou um comércio é abrir porta para o risco que o comércio tem. A infraestrutura nem é para isso. O porteiro nem está preparado para isso. O porteiro que trabalha com condomínio comercial, ele tem outro treinamento, outro preparo. Agora, doutor, a pergunta que não quer calar. Porque no caso aqui, o nosso amigo síndico Leonardo, né, colocou que foi 2 critérios que foram infringidos. Né? Uma, segurança, que deixa lá os sapatos e tal. Sim. E outro foi a boa convivência. Pode ser 2 multas? Pode sim. São Pode duas infrações distintas, sendo né? notificado, né? Exemplo, se você passa no sinal vermelho e com excesso de velocidade, você vai receber 2 multas. Uma pro sinal vermelho e pelo excesso de velocidade. E da mesma forma funciona o condomínio. Se você infringe 2 artigos do regimento interno, são 2 multas. 2 penalidades diferentes. O síndico vai notificar para dar o direito de ampla defesa, né? Exato, com certeza. A defesa não vai adiantar muito, porque o fato foi consumado, e aí, duas multas. Tá vendo, amigo síndico? Então, já manda esse programa aí pro morador do seu condomínio, tem muito insight para ele, muito bacana. Já aproveita que tá assistindo, se inscreva, curta, deixa um comentário, vamos propagar a boa nova no universo condominial, isso que é o inteligência condominial. Agora vamos, já falou, sabe o que é autorresponsabilidade? Sabe? Sim, então, acredito que sim, né? Então você tem que saber, né? Estou aqui para aprender. Então vamos lá, ó, é sobre isso, essa próxima pergunta, meu amigo Igor. O título é: vou me mudar para o condomínio e não me informaram da restrição de animais de pequeno porte / grande porte. Médio porte. Médio porte e grande porte. Para mim já começou errado, nós vamos terminar a pergunta. Vamos lá. Ó, recentemente fechei um contrato para um apartamento em um condomínio, onde descobri que o regimento interno são permitidos apenas animais de pequeno porte. Olha aí. Algo que não foi comentado quando questionei a imobiliária. Tem um cão de raça Golden e não há possibilidade de mantê-la para não mandá-la para outro local. Em contato com a administradora, me foi negada a presença do animal. Minha ideia era tentar uma autorização excepcional, visto que a permanência da mesma se dará por apenas 3 meses. O que devo fazer e de que forma devo agir em relação a isso, meu amigo doutor Cláudio Viana? Então vamos lá, a gente vai abordar... Treta animal. Nós vamos abordar 2 pontos. Primeiro ponto, né? O inquilino que ele afirma que eu não tive ciência previamente, né? Geralmente nos contratos de aluguéis tem que vir acompanhado do regimento interno da convenção do condomínio, né? Então a pessoa que alugou este imóvel deveria estar passando para você essas questões, né? Isso é uma obrigação do proprietário estar passando para o inquilino. Agora a questão de proibição de animais por porte, né? Eu entendo que essa norma do condomínio ela é ilegal. Por quê? Porque tem que ser preservado os 3 S. Você pode ter um animal desde que cumpra os 3 S. O que é os 3 S, doutor Cláudio? Primeiro, é a segurança. Aquele animal tem que ser seguro, trazer segurança para a sociedade. Não quer dizer que ele é de grande porte, ele é agressivo de forma automática. E mesmo que ele seja agressivo, você pode andar no condomínio de focinheira e coleira, né? Então, passando pela segurança, também tem um sossego. Você pode ter um animal, desde que ele não perturba o sossego. Não é aquele animal que late de forma frequente, chora de forma frequente. E o terceiro S é a questão da salubridade. Você pode ter um animal, desde que ele esteja com as vacinas em dia. E se ele tiver uma doença contagiosa, você tem que tratar de forma imediata. Então, você pode ter qualquer animal, independentemente do porte, desde que adeque a esses 3 S's, né, que são os básicos para essa questão. Eu já vi muitas normas de condomínio ou muitas multas serem anuladas porque eu tinha um Golden e não é permitido, igual essa questão. Restritivas, né? As normas são discriminatórias. Né? Exato. Você tem padrão de segurança para seguir e você não franqueia que a pessoa siga esses padrões. Você limita aos animais que você acha mais confortável quando tem regras do Estado. Por que disso? Porque existe uma questão, um direito constitucional, que é o direito de propriedade. Sim. Você está dentro da sua residência, você vai ter o tanto de animais, seja do tamanho que for, desde que não cause prejuízo, né, atente contra a integridade física, a segurança, o sossego, a salubridade dos demais vizinhos. Então esse é o ponto-chave da questão. Outra coisa importante, gente, tem uma pergunta sobre isso aí. Outra coisa importante. Lembre-se, a obrigação é sua de saber as regras. Às vezes o condomínio pode ser, pode ser gentil e fornecer ali um kit boas-vindas, não é? ou avisar aquilo. Então, assim, lembre-se,
A obrigação é sua. Por isso, no condomínio, botamos o quê? Um banner bem grandão, assim, ó. Painel de LED. Ô, Gabriela, o que você acha disso? A pessoa vai mudar para um prédio, ela vai lá, olha o apartamento que ela não alugou, sem olhar. Né? Ela, com certeza, de um modo saudável, foi ao condomínio para saber se aquilo que estava prometido no anúncio lá do OLX ou da imobiliária era compatível com o que ela queria. Eu não falo, você faria isso? Você alugaria só pela internet? Eu não. Então, eu acho que você deveria ter ido à administração do condomínio para saber o que é esse condomínio, como ele funciona, quais são as regras. Não é colocar a culpa no proprietário, na imobiliária, porque eles estão buscando alguém para morar no apartamento. Não estou tirando dele a obrigação de falar com clareza, de dar transparência. Mas o detalhe intrínseco do tamanho do pet é você perguntar, olha, como é que funciona a questão adequado de pet aqui no condomínio? É. Porque você tem um pet, eu não tenho. Quer dizer, eu tenho, mas moro em casa, não é o caso. Mas os meus são grandes, hein? Meus cachorros um tem 53, outro tem 55 quilos, são todos cachorros grandes. Então, eu acho que você está pensando errado. Lembra que a gente falou no começo do programa que as pessoas estão querendo as coisas prontas? Tipo, serve aí para mim como eu quero. Cara, nem um hambúrguer é assim, porque tem gente que tira a cebola e tem gente que põe para botar mais. Então, você tem que dar um passo à frente sobre aquilo que você quer e pesquisar se o condomínio tem o perfil que você quer. E nem só por questão de pets. Tudo, né? É sobre tudo, né? A parte de segurança, você olhou? Posso ter a manicure, né? Você olhou se tem taxas que você paga, como é que tá essa questão do inquilino? Que horário você vai pode ter ter relação sexual, por exemplo? Você olhou se o condomínio... Você quer ver um negócio básico? Vai ser mó cri-cri. Sabe o quê? Quando ela descobrir que o condomínio daqui 90 dias vai fazer a fachada completa. Ah, porque eu tenho alergia à poeira. Mas quando você foi ao lugar, você perguntou pro síndico, você conversou de administração, previsão de obra? Não. Então a gente tem que olhar mais assim, né? Eu acho que tá todo mundo meio com aquela história do celular. Vai atravessar na faixa, o cara acha que tem a faixa, ele pode pegar e passar olhando pelo celular. Ele esquece que confia no outro, pode não estar vendo, pode estar passando um ciclista, pode ter uma situação de emergência. Você tem que cuidar do seu próprio direcionamento. Autocuidado, autorresponsabilidade. E aí, Gabriela? Você tem cachorro, Gabriela? Cachorrinho? Eu tenho uma aluna, coisa mais bonita É da mamãe, tem 5 anos. Já foi notificada? Olha o sorriso dela lá. Ela é boazinha, a condomínio boazinha? Ela é um condomínio perfeito, ela é totalmente organizada, uma menina linda. Mas independente vamos conversar um pouquinho aqui. Você é proprietário, você é inquilino, quando você vai mudar para uma edificação, a sua primeira obrigação é verificar as normas do condomínio. Por quê? Eu não posso matar o Tiago e depois vir e falar para a justiça que eu não sabia que no Brasil era proibido matar alguém. Não é? Era proibido matar isso, alguém. por favor, tá? Então, o que ocorre? As pessoas têm que entender que hoje você não tem o direito de fazer e falar não sabia. Não sabia. Então, qual é a sua primeira obrigação? A sua primeira obrigação é saber as normas daquela edificação que você está mudando. Por isso é tão importante você olhar a convenção, por isso é importante você olhar o regimento interno, por isso é importante você solicitar as atas. Antes de mudar para a edificação e verificar se a edificação ela é de acordo com a sua necessidade. Se ela tem, olha só, um exemplo, eu tenho crianças pequenas. Vou olhar se tem um playground. Quais são as normas do meu? Né, exatamente. Hoje nós estávamos falando sobre um playground que atendia crianças até 8 anos. Sim. Mas eu não sei dizer se eu tenho criança talvez com idade maior, mais avançada, e eu vou precisar de um playground que atenda as minhas crianças. A piscina, qual o horário de atendimento da piscina? Talvez o meu filho faça atividade física às 6 da manhã na piscina, mas o meu condomínio só abre às 8, ou seja, há uma piscina, ela está atendendo às minhas necessidades? Não, mas aquela edificação toda, de certo modo, ela já se reuniu para fazer as normas para aquele condomínio, e ela não vai se adequar simplesmente porque você está querendo. Há uma necessidade, tem que ter um coletivo, há uma necessidade. Então, o que ocorre? Qual a sua primeira obrigação? Procure saber as normas do seu condomínio, porque se por algum motivo você vir a ser notificado ou multado por infringir qualquer norma, depois não adianta você dizer eu não sabia. Um conselho aí, cuidado com o converse corretor. Ele fala que é uma coisa e é outra coisa, que pode usar, não pode usar, que o condomínio é R$50, no final é R$1.000. Cuidado, faz a averiguação das informações, isso é importantíssimo. E Thiago, eu falo uma questão importante, né, de fazer o regimento interno, as normas do regimento interno. Tem que ter cuidado, porque a partir do momento que você coloca uma norma e ela é ilegal e ela é absurda, vamos supor, o proprietário alugou este imóvel.
e o condomínio, por uma norma considerada ilegal pela justiça, eu perdi meu inquilino, qual a responsabilidade do condomínio de estar aplicando uma norma ilegal? Meu cliente, lucro cessante, perdi o contrato porque meu inquilino tinha um cachorro, o cachorro dele tinha vacina todos os dias, não era um cachorro agressivo, ele era só pequeno, era apenas de grande porte. E aí? E a norma foi restritiva. Exatamente. E aí, qual a responsabilidade? Então é muito recomendável você passar o seu regimento interno com uma análise profunda, principalmente um acompanhamento do jurídico, para ficar tudo bem fechado. Tem consequência sobre isso. Eu tenho um caso desse que o doutor falou aí, sobre uma fiscalização de obra que o síndico tinha que fazer em relação ao serviço da moradora, e a moradora tinha um aluguel de uma sala, que era a renda dela. Ela era dona do lote, incorporou, ficou com 3 ou 4 apartamentos e uma loja. E essa loja dava uns 15 mil reais de renda para ela de aluguel. Muito grande a loja, aqui em Brasília. E deu um vazamento na loja, com a tubulação que vem do telhado, passa pelos apartamentos, sai na loja e vai para a caixa de saída de águas da chuva. Então, quando deu esse vazamento, a inquilina acionou a imobiliária, que acionou a proprietária, que olhou e falou, isso aqui é do condomínio, com razão. Aí o síndico não tinha plano de manutenção e nem acompanhava, mas o síndico pegou o telefone e ligou para a construtora. Como o prédio estava com 3 anos, a construtora veio para fazer o serviço. Fez mal feito. O síndico não acompanhou, fechou o fogo. Daqui 60 dias, pau de novo. Era uma clínica dentária, só que dessa vez alagou a clínica, tinha uma farmácia, contaminou um monte de coisa, dente de porcelana, o pessoal ficou revoltado. Diante da chateação, a inquilina distratou alguns trabalhadores. Aí a consultora fez assim, também não vou, não faço mais, se quiser se vira. O condomínio não fez nada, a moradora perdeu o aluguel, ficou 1 ano e meio sem a loja. O pessoal da loja fez a reforma, foi para a justiça cobrando mais de 200 mil reais da reforma, mais as perdas de lucro cessante do empreendimento, que tinha um projeto, etc. No final, a gente fez a perícia, comprovou que deveria ter sido o condomínio que tomasse a providência, porque não tinha feito nem a manutenção. A construtora vai ser penalizada indiretamente e o morador, igual você está falando, né? O morador não tinha nada a ver com isso. Sim. Você entendeu? Essa é uma questão assim, que a gente tem que olhar muito bem para isso, porque a gente está falando de vários tipos de condomínio, comercial, residencial, e a consequência de uma coisa que implica na outra. Toda ação tem uma escolha, né? Tem uma consequência, né? Então, reta final do nosso bate-papo, amigo Síndica, Síndica, eu tô Claudio Vano, fica à vontade. Suas considerações finais, meu jovem. Tiago, passou rapidinho, né? Obrigado novamente pelo convite, né? Bastante interessante estar aqui aprendendo, né, com essas perguntas, né? Igual a gente fala, a gente aprende mais do que transmite conhecimento. Grande abraço para todos, não esqueça de compartilhar e curtir, tá bom? Até mais. Demais. Minha amiga Gabriela, fica à vontade, suas considerações finais. Tá dodói, mas veio, compareceu, Você tá compartilhou. dodói? Eu tô dodói. Mas é uma graça, né? Porque ela tá dodói e se você não fala, eu nem sabia. Pensa numa pessoa da energia boa. Leite. Para mim é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Fico muito feliz. Compartilha aí, manda a sua pergunta. Para nós é sempre uma alegria poder estar respondendo. A gente aprende muito mais e não é bobagem o que eu estou falando aqui. Meus colegas vão poder falar. A gente aprende muito mais do que a gente ensina para vocês. Esse programa, Tiago, obrigada. Ele é feito com muito amor, com muita consideração. Realmente o Tiago ele tem muito a energia de querer fazer com que o mundo condominial seja melhor e seja você também um instrumento de um condomínio melhor. Tanto você condômino quanto você síndico. Você síndico, procure conhecimento, porque com isso você vai fazer um condomínio melhor e você condômino, seja participativo. Não apenas reativo às situações, mas seja participativo. O seu condomínio merece. Bom demais, é coletividade. E ele, amigo Diógenes, fica à vontade, suas considerações finais. Bom, pessoal, estamos aí, né? Tem engenharia condominial sempre, a gente, naquela promessa que o Tiago falou aqui hoje, acho que é o dia do agradecimento, tem muito que agradecer o Tiago aqui sobre a gente popularizar a engenharia condominial. Você viu o tanto que a gente conecta com o direito, com a administração, com o comportamento, a liderança ali do síndico, o posicionamento é fundamental e as regras de engenharia. Hoje a gente vê o quanto que o síndico é importante no mercado, né? O quanto ele é importante para a sociedade, que muitas vezes vai contra você. Você vai se posicionar e ela vai contra você. Então você precisa ter um trabalho melhor, ter uma inteligência emocional, ter uma deliberação melhor, porque a primeira coisa que você tem que entender, confiar em você. Eles acreditam que você pode mais. Eles te elegeram, então valorize-se, esteja preparado, acompanhe, esteja aqui com a gente, manda sua pergunta, porque isso é para isso mesmo, tá? A gente fala aqui, né,
graciosamente que é a revolução dos síndicos, né? Eu coloquei essa frase no meu livro, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro. Estou sendo cobrado por isso aqui, mas vou deixar para você uma ofertazinha da aula, dá uma olhadinha lá, a aula está muito bacana, tá bem? E é isso, manda sua pergunta para cá, que é muito satisfatório poder responder, mostrar um pouquinho do que a gente faz na prática junto com esses profissionais maravilhosos aqui. Sim. Clica aí, deixa sua pergunta, faz seu comentário, tamo junto. É isso aí, amigão síndico. Foi uma edição do nosso Inteligência Condominial. Nós vamos condomínio porque aqui. Condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, até o próximo encontro. Alô. Tchau, tchau. Valeu.